Oi pessoal, estamos aqui novamente, canal Vivendo Sóbrio com vocês, tudo bem, Velo? Tudo bom, dona Roberta, tudo em paz, tudo Maravilha, tranquilo. espero que esteja tudo bem por aí. Antes de falar do que nós vamos falar hoje, como de costume, vou pedir a ajuda de vocês, clica no like aqui pra gente manter o nosso canal girando e se inscreve para receber novidades. Não se esqueça, no final nós vamos estar falando do curso, mas esse não é um assunto para agora não. Precisar de ajuda, liga pra mim, tá aí. Segura a onda aí, segura a onda aí que nós vamos chamar a vinheta. É isso mesmo, agora de vez, em definitivo, nós vamos falar sobre Aceitação. Não é resignação, não é conformação, não é tolerância. Aceitação. Aceita, o buraco é muito mais embaixo. O que é aceitação, velho? Então, aceitação é você realmente aceitar as tuas atuais circunstâncias como elas são, né? Não vão ficar justificando, projetando, jogando para o outro lado, né? Botando a culpa nos outros. Você usa vários mecanismos, né? Então, a aceitação é quando o problema é teu e você é responsável e você vai resolver. E tem uma palavra que fala lá, aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então, basicamente, as coisas que eu não posso mudar, eu preciso aceitar. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque existe uma grande diferença naquilo que eu não posso mudar e naquilo que eu acho que eu não posso mudar e fico jogando pra frente, né, velho? Então, aí, a pessoa aí entra novamente, uma coisa que nós já falamos um pouquinho, é a mente fechada. A pessoa está ali, só vê as coisas daquele jeito, só vê as coisas do jeito dele, o mundo como ele acha que é, e ele não aceita uma outra opinião. É diferente, de fato, né? Então, não é, a aceitação é realmente eu entender, isso que é importante. As pessoas são diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas pensam de uma forma diferente, né? E eu preciso realmente aceitar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Agora, aceitação é uma coisa tão séria, primeiro que é um treinamento, né, velho? Não sim. é fácil, não é simples ter aceitação. Eu já vi muita gente falar, eu tenho aceitação e não tem nada, né? Porque a aceitação, ela te traz paz. Lógico, você resolve. Você fica bem resolvido com aquela situação. A aceitação, basicamente, ela está ligada com o processo de perdas. Aprender a lidar com as perdas. Basicamente, a aceitação, o processo de aceitação é um processo de luto, de você lidar com as perdas. Perdi o emprego, perdi um namorado, perdi uma namorada, perdi um casamento, perdi dinheiro, perdi a saúde. A vida toda, desde que nós nascemos até quando nós morremos, nós passamos por várias perdas. Sim. São as perdas necessárias, são processos. E nesse processo de perda, Roberta, entra a aceitação. Sim. Uma grande pesquisadora americana, psiquiatra, ela foi para um hospital de doentes terminais lá em Nova York, pediu autorização para os médicos e começou a acompanhar pessoas que estavam morrendo, para ver como é que essas pessoas lidavam com a morte. Jesus. Com a morte. E aí qual é a conclusão que ela chegou? Que é o fundo que nós estamos querendo colocar hoje para vocês. O processo de perda, o processo de pesar, o processo de luto, o processo de aceitação, ele passa por 5 etapas. Primeira etapa, negação. Eu não acredito que aquilo que aconteceu comigo. É a revolta, né? Não, a revolta vem depois. É mesmo, né? 5. Eita. A primeira é negação. A minha mulher tem uma tia lá na Bahia, que até hoje ela mantém o quarto da filha arrumadinho, com o chinelo debaixo da cama. A menina já morreu há mais de 70 anos. Ela não aceita, então ela pode ficar parada nessa fase aí. Aceitação, morreu e ela não aceita que morreu. Viajou, foi passear, foi para... Depois da aceitação, vem isso que você falou. É a raiva. Pode ser uma raiva pequena, pode ser uma raiva mais ou menos. Agora eu já vi o pai correndo com o filho no colo, o filho morreu, ficou debaixo do caminhão, e arrebentando uma cerca com o pé, na raiva. A raiva tão grande que estava naquela hora, né? Então a segunda fase é a raiva. Por que isso aconteceu comigo? Aí eu me revolto contra Deus, revolto contra tudo, não quero saber de mais nada, né? É a raiva.
A terceira, permuta. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Por que que eu não fiz isso? Se eu tivesse. Por que, se eu tivesse? Por que que eu não levei no outro médico? Por que que eu não fiz isso? Meu Por que que eu não tive mais paciência? São fases duras, hein, velho? Permuta. Meu Deus. Depois vem a outra que é complicada. Depressão. Aí você entra essas fases que nós estamos falando é didática, porque elas estão às vezes vem tudo misturado. Sim, às vezes vem tudo junto. Vem né? tudo junto. Então, Misericórdia. depressão, aí você afaga, chora daí tudo que tiver que chorar, e aí você chega na aceitação. Aí está o processo completo realizado. Agora, aí é que eu te pergunto, velho, como que a pessoa consegue entrar na aceitação e não entrar num suicídio, por exemplo? Porque a depressão é um estágio... Aí né? é uma questão de estrutura emocional de cada uma pessoa. E às vezes a pessoa realmente, muitas vezes, precisa de ajuda, ajuda médica, ajuda profissional, ajuda psicológica, ajuda espiritual, né? Procurar todos os recursos disponíveis e possíveis e naquilo que a pessoa basicamente acredita, né? Eu, quando a pessoa vem falar comigo, eu digo, você acredita em alguma coisa? Então, vai para o centro, toma um passe, vai para a igreja, reza uma missa. Essas enfim. são as partes que a gente pode fazer. Pode né? fazer, São exatamente. coisas que a gente pode modificar. Pedir ajuda. Tomar atitudes Então, para amenizar, é um problema que eu sozinho, se eu consigo resolver sozinho, uma perda, um luto, tudo bem. Mas geralmente eu preciso de ajuda, de apoio de alguém que conheça um pouquinho melhor, ou alguém que já passou por aquilo. Né? Sim. Então pedir ajuda. Ou O seja, primeiro passo do aceitar que eu sou impotente, aceitar que eu perdi o controle da minha vida e que alguém precisa me ajudar. Entendi. Ou seja, para chegar na aceitação é um processo, seja ele individual ou não. É um processo. Eu preciso passar pesado. pelas etapas. Eu preciso passar e resolver. Porque às vezes eu fico preso em alguma delas. Eu posso ficar. Eu posso até citar uma coisa pessoal minha, porque a minha mãe morreu, eu tinha 19 anos de idade. Minha mãe morreu num acidente, eu não aceitei. E aí eu fui para bebida, fui para um monte de besteira na minha vida, até os 40 anos, quando eu fui procurar ajuda e resolver o problema da bebida, e aí eu tive que trabalhar esse processo de... E aí chegou na aceitação. Aí eu cheguei na aceitação que a minha mãe morreu de fato. Sim. E que não houve e que culpado, descanse em né? paz. Exatamente. E que ninguém é culpado dela. Ela é culpada. Ela já agiu de uma forma errada naquele momento. Né? E sofreu um acidente. Né? Então, mas eu achava que o culpado era eu. Primeiro a gente se culpa, depois O culpa culpado Deus, era, né? Então, Deus, me afastei de... Então existe, e eu até pessoalmente, uma dificuldade de lidar com isso que você falou. A pessoa não sabe lidar com isso. Lidar com a morte, lidar com a doença, né? Câncer, né? Agora, nós estamos aqui, gente, falando em casos extremos, né? Da morte de um ente querido, por exemplo. Agora, a aceitação, ela entra em todos os níveis. Tudo. Por exemplo, tem gente que não se conforma com a situação atual que está vivendo financeiramente. Então, mas então, vai atrás, cara. Então, mas tem Vai gente luta. que se coloca na situação do coitadismo, Coitadinho. né? E, porque comigo é assim, porque eu vou morrer pobre, Isso que é eu vou vítima. morrer É vítima. condição de vítima. É vítima. Isso são coisas que a gente pode modificar. São os sabotadores que atrapalham a minha vida também. Exatamente. Já Agora, falando eu com tenho você. como chegar na aceitação disso e mudar essa situação. Lógico. Quando eu aceito, eu boto o pé no chão e aí eu vejo com clareza o problema e o que eu posso fazer para resolver. Ou seja, a partir da aceitação, você busca alternativas para... Aí você está com o pé no chão. Você não está mais lá na raiva, não está mais na depressão, não está mais lá na permuta, não está mais na negação. Você está com os pés no chão, aceitando aquele problema. Que esse é o problema que eu preciso resolver e eu vou procurar ajuda e vou procurar todas as formas para resolver aquilo. Agora, nós conhecemos uma oração boa que fala sobre isso. Sim, para terminar, é linda, né? Então é a oração que você usa, os grupos de ajuda usam, os grupos de alcoólicos anônimos, de Al-Anon, de narcóticos anônimos usam. Nós vamos encerrar hoje a nossa apresentação com a oração. Vamos lá. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Bom. Funciona. Tchau, tchau. Gente, beijo no coração. Gostou, Raquel? Gostei.